Amigos do Portal JC, 24 horas, boa noite, 8 horas, 3 minutos, né, conforme combinado. 3 minutinhos de atraso, tive que dar uma saída rápida. Estamos aqui com a doutora Marina Bucá, uma referência no momento mais difícil desse período moderno, né, depois da pandemia. Ela foi uma referência para o mundo. Doutora florianense, mas ela não representou Floriana, ela representou o Brasil por aí fora. Mas antes de chegar nesse período difícil, vamos falar do bom tempo, né? Como diz a música, dos bons tempos de criança. Doutora Marina, na sua infância, seus primeiros passos, aonde foi, como foi, conta aí pra gente. Primeiro, boa noite e obrigada por me convidar para a entrevista e já adianto e obrigada por me tratar com tanto carinho e sempre me entrevistar de maneira tão educada, como faz sempre. Bem, eu nasci em Floriano, dia 3 de fevereiro de 81, na Casa de Saúde. E, bem, vivi em Floriano até o ensino médio, até a metade do ensino médio, né? Antes do segundo grau. Estudei na Tia Rubenita, logo no Industrial. E eu considero que foi uma infância muito feliz na minha família. Eu tenho referentes, graças a Deus, eu tive referências muito fortes na minha infância. As coisas não são perfeitas, eu acho que na vida de ninguém é, mas de tudo eu fico com o melhor. A referência na casa dos meus avós, na fazenda com os meus primos, de fazer experimentos, de subir nas árvores, de brincar com areia, eu acho que como da maior parte das crianças, realmente. Na escola de urbanita, no industrial, recebendo bronca, como a maioria, e que muitas vezes eu me lembro, e às vezes eu até uso de exemplo para o meu filho, de maneira boa, né? Para o meu filho, muitas vezes, os exemplos que me davam, os exemplos que o Frei Antônio dava na sala de aula, quando ele entrava para dar alguma aula difícil, me lembro de uma aula ele dando, de explicar o projetil que não descia na vertical, que quando ele estava na Itália, na Segunda Guerra, que caiu e não caía em cima dele, caía na frente, caía atrás, ou seja, eram coisas que realmente me marcaram muito. Eu acho que eu tive muita sorte na minha infância e muito do que eu sou hoje eu devo a todas essas referências que eu tive na infância. Na infância sempre marca muito a gente. É verdade. Nossa, ficam coisas que parecem um carimbo, a gente não esquece de jeito nenhum. Dá só um abraço aqui para meu amigo Jackson Viana e para a Yara Samia. A Yara está dizendo boa noite, vim assistir o melhor portal do nosso país. Muito obrigado, Yara. Obrigadão. Doutora, e o sonho de ser médica? Veio com a infância ou foi acontecendo à medida que foi crescendo? Assim, eu tenho que dizer, eu sou uma pessoa muito eclética, por dizer de alguma forma. Até hoje eu não gosto só da medicina, eu gosto muito de história da medicina e de história, principalmente de história antiga, eu gosto muito de filosofia, então nem sempre eu quis ser médica, quis ser professora, inclusive sou professora, mas das coisas que eu primeiro quis ser foi ser professora. E quando chegou no momento do vestibular, realmente eu gostava de muitas coisas, e ser médico, eu acho que foi um pouco que eu tive sorte de escolher o que eu realmente que eu acho que é a minha vocação, porque eu tinha certa dúvida, mas foi um pouco porque eu achei que eu gostava muito de cuidar, uma empatia pelas pessoas, né? Esse cuidar realmente, e porque eu gosto muito de desafios, eu gosto de procurar dessa questão dos enigmas, de descobrir coisas novas, e a medicina realmente cada dia é um desafio diferente. Parece às vezes que a gente está na arena, como os gladiadores, que a gente está lá e não sabe o que é que vai sair, né, pela porta. Se eu gosto de investigar, eu sempre gostei de investigar, e eu acho que foi um pouco juntar as duas coisas. Esse desafio, eu cheguei a dizer, doutora, na condição de leigo, mas tem hora que eu percebo que a medicina, a ciência descobre mais doenças do que cura para que já existem. Eu estou certo nesse meu pensamento? Sim, está certo. Principalmente em algumas especialidades, né? Às vezes, na medicina, a gente tem, assim, diz um pouquinho, não é totalmente correto, mas a gente diz que a cura real é para as doenças infecciosas e os procedimentos e as doenças que são cirúrgicas, né? Uma apendicite, uma colecistite. O resto a gente vai
ajeitando, vai colocando um band-aid, vai aliviando. Mas o alívio também é importante, né? Já dizia Hipócrates, curar quando possível, aliviar se necessário e consolar sempre. Isso também é importante na medicina, mas eu acho que entra dentro também dessa coisa do médico de gostar de investigar, de gostar de ir atrás das coisas e investigar e saber os, os mecanismos depende mais da gente, mas a parte do tratamento é uma coisa tão complicada que depende de tantos fatores, realmente não depende só do médico, né? Todas as investigações quero dizer que depende de muitos profissionais de saúde, biólogos, farmacêuticos. Conheço biólogos que sabem muito mais de ciência básica que eu, quer dizer, quase todos sabem muito mais de ciência básica que eu. Os médicos realmente sabem mais da investigação clínica e até chegar na investigação clínica tem um trabalho aí pré-clínico que é de profissionais não médicos, que é tão importante quanto, porque senão a gente não chegaria na clínica, né? Mas é verdade. Principalmente, por exemplo, na neurologia, sabemos muito de fisiopatologia, mas de tratamento sabemos muito pouco. Vamos aqui rapidinho, a Dália Leite, boa noite. Glaucio Barros está dizendo aqui, doutora Marina Bucão, uma excelente profissional. Concordo, professora. Obrigada. Muito bem. A Socorro está dando boa noite. A doutora Elza Bucá está dizendo aqui, excelente profissional. Amo você. Está aqui a doutora Elza. A Glaucio está dizendo... Minha segunda mãe, né? Quem não sabe, a irmã gêmea da minha mãe, ela não teve filhos e realmente eu tenho outros primos e ela ama a todos, ou seja, ela ama a todos, mas eu sempre considerei ela assim porque não quero dizer que só de dinheiro, porque ela me ajudou em muitos momentos da minha vida e ainda me apoia muito, mas também de conselhos, que até quando eu brigava com a minha mãe ou com meu pai, eu ia para ela mesmo para dizer as coisas e ela ia e passava a mão na cabeça ou ajudava a conselheira e tudo isso. Orientador em todos os sentidos. Eu gosto de dizer duas palavras muito parecidas, verbo e verbo. Ela tinha as duas coisas. A palavra certa e vale o apoio necessário. A Glaucia Barros está dizendo o seguinte, gratidão por todo o cuidado e compromisso para a melhoria da saúde da população. Realmente. A Yara está dizendo aqui, muito bom conhecer vivências, a gente se inspira, olha só, muito bem. Pois, Yara, você está vendo nesse momento um expoente da medicina, você vai conhecer mais à medida que a gente for conversando aqui. Roge Blanco está dizendo, boa noite, parabéns pela iniciativa, doutora Marina, me representa. Muito bem, muito obrigado. Doutora, aí o curso de medicina, a senhora fez aonde, como foi? O curso de medicina, primeiro eu fiz o ensino médio, parte no industrial, parte em Fortaleza, e o curso de medicina eu comecei em Belém e acabei em Teresina, na Federal do Piauí. E o lado profissional, a senhora não chegou o florianense não chegou a ter o prazer de ter os seus conhecimentos aplicados diretamente aqui, ou não? Sim, eu trabalhei no PSF Tubarão 3 ou 4 meses, quando eu me formei. Depois eu fui para a Espanha. Gente do céu, olha só. Eu era da parte, eu não estava na cidade do Tubarão, era nos interiores. Ia para Manga, por exemplo, ia para muitos interiores que agora vão me desculpar, mas eu não me lembro mais o nome. Infelizmente, era um momento que eu era muito inexperiente. Né? A gente faz o que pode quando está no PSF. Primeiro pelos recursos e logo porque a maior parte das pessoas que estão no PSF, pelo menos as que acabaram de acabar, como o nome indica, né? Não tem toda a experiência, mas é para realmente problemas de saúde primários, que não é para coisas como eu vejo hoje. Hoje eu não vejo mesmos problemas, eu vejo situações mais complicadas. Não? Agora que eu já tenho mais experiência, eu vejo situações mais complicadas. Mas foi uma experiência muito importante para mim, que eu levo no meu coração. Eu me lembro de uma vez que tinha chovido e passou 2 senhores e disseram: doutora, não tem problema, pode passar que a gente já matou 2 ou 3 cobras. Eu não sei, eu não preferia que não tivesse me dito, mas foi aquela coisa de dizer, estão me esperando, ainda mais porque o médico ia, não sei se era uma vez cada não sei quantos dias, agora não me lembro mais, não quero dizer errado. Então, o dia que ia o médico era um dia muito esperado e tu é a esperança deles, né? E até é aquela responsabilidade de, será que eu vou estar à altura dessa esperança, dessas pessoas tão boas que vão te receber tão bem. E o café e todas as coisas. Maravilha. Meu amigo Francilmar Vieira, rapaz. Vamos conversar, Francilmar? Quer estar com a gente aqui? É só me avisar que é de Manto Líquido. Francilmar é um grande jornalista, expoente da comunicação.
e soma com a gente no dia a dia. Obrigada. Viu, Francimar? Está aqui dizendo boa noite a você, boa noite, doutora Marina, grande profissional, orgulho para Floriano. Concordo, membro Francimar. E a ida para a Espanha, doutora, como foi que aconteceu? Quando eu estava no 4º ano de medicina, surgiu a oportunidade de fazer um estágio no exterior. Eu fui a primeira pessoa da Federal do Piauí, porque esse estágio saiu nesse momento e depois foram outras pessoas mais. Doutora, pode seguir, que eu vou mandar bem aqui para o Sim, mas eu posso, né? Pode seguir. Então, e na hora de escolher o país, eu escolhi a Espanha, um pouco porque eu achei que o idioma ia ser mais fácil. E fui. E quando cheguei lá, passei 2 meses no hospital, no mesmo lugar que logo eu passei na residência, ou seja, eu fiz a residência para esse lugar porque eu tinha gostado das pessoas, e afortunadamente, graças a Deus, eu consegui a vaga que eu queria, e conheci o que hoje é o meu marido, e realmente foi, depois a gente manteve o contato, eu ia, ele vinha, e quando eu me formei, afinal, a gente decidiu, eu decidi fazer a residência lá, e a gente se casou. Estamos casados até hoje, 17 anos. Pô, claro que para a doutora foi muito bom, tanto que está aí a convivência saudável, mas em compensação, Floriano perdeu uma grande profissional. Só que é o seguinte, doutor, vem a questão. Com os recursos que a nossa região tem, não digo nem a nossa cidade, nossa região, nosso estado, seria difícil os resultados e o brilhantismo que a senhora conseguiu com os recursos e as pessoas que tem lá fora, né? Primeiro, obrigada pelos elogios. Assim, eu tenho a minha parte, claro, de mérito, mas eu tenho que dizer que eu sempre tive muita sorte. Como eu disse, na minha infância, eu sempre tive muitas referências boas. E quando eu cheguei lá, passei no lugar que eu queria, porque o meu primeiro chefe, o chefe da residência, era uma pessoa maravilhosa, que foi meu mentor realmente. Não, ele não me ensinava só a auscultar o coração, só a medicina, ele me ensinou muitas coisas da vida. Logo fiz um mestrado, fiz um doutorado, e nesse meio termo encontrei pessoas maravilhosas que foram meus mentores também. Na Federal do Piauí também já comecei aí, tendo mentores maravilhosos, doutor Sala, doutor Socorro, doutor Linduarte. Não queria nem dizer o nome, porque realmente logo ficam pessoas de fora. Mas eu sempre tive muita sorte de ter mentores que as pessoas dizem, como tu chegou até aí? É porque eu não cheguei só. Se eu tivesse só, não tinha chegado. Eu não tenho essa capacidade. Então, se eu não tivesse vivido tudo, se eu tivesse ficado em Floriano, eu não seria a médica que eu sou hoje. Não sei se eu seria melhor ou pior, mas eu não seria a médica que eu sou hoje. Porque o que eu sou hoje é produto de tudo isso, o que eu vivi. É verdade que nos lugares que não tem recursos, infelizmente não se faz uma medicina mais limitada, né? Mas eu, antes da pandemia, realmente eu não tinha tanto contato profissional com a minha cidade, porque quem sabe eu nunca, quem me segue no Facebook, quem são meus amigos, eu nunca expus minha vida profissional na Espanha. Tinha gente que pensava que eu nem era médica lá, não tinha nem conseguido ser médica lá, e escondia as coisas, mas é porque eu sempre fui muito discreta e muito guardava minhas coisas para mim, nem que eu ia a congressos internacionais, nem dizia nada. Mas eu estou à disposição, que quem quiser uma colaboração ou o que for, no que eu possa ajudar. Como eu já mostrei na pandemia, eu não tenho nenhum problema em ajudar no que se possa. Mas aqui tem médicos maravilhosos também. Doutora, gente, vocês podem perceber que eu falo com a doutora mexendo no celular. Nessa altura, alguém em casa deve estar dizendo, não tem jeito. Quando eu falo com alguém que mexe no celular, minha esposa reclama. Mas é o seguinte, o nosso amigo Francimar Vieira é jornalista e eu vou ver uma maneira aqui de incluir ele nessa nossa conversa. A não ser que eu faça o seguinte, a gente faça uma pequena pausa rapidinha, gente. Questão de um minuto só. Só para me fechar aqui o aplicativo, voltar novamente já com o Francimar. Certo? Deixa eu só ver aqui, eu estou meio apanhando desse bichinho para... Se eu não vou ser de ajuda, que eu sou péssima. Pronto. Deixa eu ver se acrescenta mais alguém. Não. Aqui nesses pontinhos? Não, deixa eu ver aqui. Nós estamos tentando só, eu no caso, não, era para ter colocado no início. Mas é o seguinte, o nosso bate-papo aqui vai ser dividido em 2 partes, vamos encerrar essa parte. Manda o link para o Francimar, quando a gente voltar novamente, seremos 3 na conversa. Eu e a doutora que já estamos, e o nosso amigo Francimar que está chegando.
Rapidinho a gente volta. O portal já está sempre 24 horas com você. Estamos de volta, agora é com o nosso amigo Francilmar Vieira. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Temístocles. Boa noite, doutora Marina. Boa E noite. boa noite aos nossos internautas, né, a nossa audiência. Prazer estar aqui novamente nesse bate-papo. Maravilha, então. Francilmar, a gente está fazendo uma trajetória por época e ela já Sim, está na Espanha, casada, deixando os florianenses aqui sem o conhecimento privilegiado que ela tem. Então, casamento na Espanha e, doutor, qual foi o ano que a senhora chegou lá? Tenho que pensar. Em 2006. Pronto, 2006. Prestando relevantes serviços, né? Até aproximar que veio esse boom que espantou, que assustou todo mundo, né? Que foi a pandemia. Foi exatamente nesse período difícil a gente teve a oportunidade de conhecer a doutora. Você quer fazer algum questionamento, além do seu boa noite, meu amigo? doutora Marina, a senhora foi uma referência, aliás, é uma referência nesse setor da saúde, né, de Covid, né, nesse período de Covid. Então, como é que foi trabalhar todo esse protocolo que a senhora ajudou a implantar para combater a Covid-19? Às vezes até eu mesma me pergunto isso, Francimar, porque foi uma coisa muito natural. Nunca procurei, vou ficar famosa, ou eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, sabe? As coisas surgiram um pouco porque eu estava tratando os pacientes com Covid lá. Estava na segunda cidade da Espanha que chegou o Covid, a primeira foi Vitória e depois Madrid. A gente viu pacientes lá antes que aqui, então obviamente aprendemos mais que aqui. Lá existem 50 hospitais de terceiro nível, ou seja, terciários. Então, nos primeiros 20 dias, juntando esses 50 hospitais, tinham sido vistos mais de 90 mil pacientes nos hospitais. Então, se acumulou um conhecimento quando dizia a Marina faz isso. Não, não é a Marina que faz isso. A Marina faz isso porque foi orientada pelas pessoas que juntas viram 90 mil pacientes, que é muito mais do que uma estatística de muitas doenças, né? De muitos estudos de muitas doenças. Então, Exatamente. a gente trabalhou lá e em uma conversa de Facebook com um dos meus preceptores da Federal, o Dr. Salles, que é uma pessoa que eu tenho muito carinho, que eu já citei que foi um dos meus mentores, uma das pessoas que me ensinaram a amar a medicina e fazer a medicina de maneira digna e correta, não para todo mundo. Ele disse, Marina, já que tu tá vendo, ele nem se lembrava que eu estava na Espanha, já que tu tá vendo, pode mandar um áudio explicando um pouco para os médicos daqui do Piauí e tal. E fiz. Estava de noite em casa, com uma roupa de casa normal, e fiz esse áudio. Ou seja, sem nenhuma pretensão de nada, com cabelo, vamos, tinha chegado do trabalho e, vamos, já estava jantada e ia dormir. E como 15 minutos depois, uma amiga minha que morava em Brasília dizia que o meu áudio tinha chegado nela, tinha chegado em São Paulo, tinha chegado não sei onde, porque realmente os médicos estavam ávidos de saber o que é isso. Porque também as pessoas criticaram muito, tu tá ensinando coisas. Tô. E qual é a alternativa? Que esses médicos vão ver os pacientes sem saber tratar? Não só sem saber tratar, sem saber reconhecer, porque as pessoas diziam, nem sequer eu sei os sintomas disso, ou seja, como é a imagem disso, como é o exame de sangue disso. Então, surgiu daí. E daí surgiram propostas e convites para fazer aulas em Zoom para os médicos. Tudo que eu fiz que as pessoas viram, não é nem 1% do que eu fiz que as pessoas não viram. Aulas com médicos que eu não ia falar publicamente, tudo gratuito. Congressos que eu fiz, muitas coisas ensinando. E no final, pelo conhecimento que eu passei, no momento logo, pois os médicos do Brasil tinham o mesmo conhecimento que eu, imagino. Mas naquele momento, não. Né? Naquele momento eu tinha visto antes, então esse conhecimento eu tinha e que a maioria não tinha. Logo foram aprendendo. E eu acho que foi... como eu posso dizer, a proporção que surgiu, eu acho que foi um pouco do agradecimento
que eles tiveram comigo nesse momento de angústia deles, porque um mês depois ou 2 meses depois, não precisavam mais de mim, porque eles já sabiam, né? Já tinham visto. Mas esse hiato que eles iam ter de ver pacientes morrer, de chegar em casa com palpitações como eu tive, sem saber o que é que tem que fazer com o paciente, sem saber como é a cara do vírus, sem saber nada do vírus, saber os sintomas, saber o raio-x, saber a tomografia, essa parte talvez eu tenha aliviado muito. E no momento, realmente me ligavam médicos, me ligavam pessoas, amigos da minha família, me ligavam muitos jornalistas, e eu quero dizer, não é que eu seja mal educada, mas eu me negava realmente a ser entrevistada pela maioria, mas não era, quero dizer aqui já, publicamente, quem me conhece sabe, não era por ser mal educada, mas é porque eu achava que aquele momento era o momento de ensinar os médicos. Aquela meia hora que eu ia ter para a entrevista, aquela hora, aqueles 40 minutos, eram os 40 minutos que eu tinha para aula, porque eu já tinha vindo de trabalhar 12, 14 horas, e eu tinha essa meia hora para dar aula para os médicos. Então, eu não queria utilizar. E disse, mas você pode tranquilizar as pessoas. Posso, mas eu acho que é mais importante ensinar os médicos a salvar vidas. Não? Então, como foi? Realmente eu só fui ver depois que você vê a tua cara quando as pessoas mandam os memes ou mandam coisas que estavam falando de mim, coisas boas, coisas ruins. E eu acho que você vai ver depois. Mas de tudo isso, eu acho que eu fico com o melhor, que é, eu dizia para o Temístocles antes, que realmente ficaram... muitas pessoas me conheceram, não pelo tratamento precoce, mas muitas pessoas esquecem que no dia 3 de abril, eu ensinei os médicos a ver uma análise de sangue de Covid, a ver uma tomografia de Covid, a colocar corticoide nos pacientes, a colocar heparina nos pacientes, como 6 meses antes. Eu fico com isso. Eu fico também com o fato de que eu consegui, no meio desse turbilhão, quer dizer, eu acho que a minha sensação é que eu consegui, aqui as pessoas que não gostam de mim, eu só posso dizer, sinto muito, mas eu consegui ter uma relação cordial com a maioria das pessoas. E eu vou lhe dar aqui um exemplo, e a coisa que eu tenho são as 2 coisas que eu tenho mais orgulho, né? Que as pessoas saibam o meu nome, né? Seguidores, e quem segue no Instagram vê que eu sou totalmente analfabeta para o Instagram, são horríveis minhas postagens. Eu faço mesmo só para que as pessoas, porque eu acho que vai ajudar as pessoas, mas um exemplo disso que eu falei é que mesmo eu sendo, como eu posso dizer, mesmo eu sendo, por exemplo, a favor do tratamento precoce e a Sociedade de Infectologia Brasileira tenha sido sempre contra, que é muito respeitável, porque realmente não existe uma evidência forte. Eu leio os artigos e eu acho uma coisa, eu interpreto os artigos, mas eles me chamaram para o congresso deles para falar de heparina. E eles me disseram, o Dr. Zimmermann e o Dr. Arndt, por exemplo, mesmo a gente tendo pontos contra, eles me convidaram porque sabiam que eu tinha um conhecimento que eles achavam que ia contribuir para as pessoas. E tivemos sempre uma relação cordial. Não somos amigos, mas tivemos sempre uma relação cordial. E eu tenho que dizer que eles sempre foram muito educados comigo. Então, e muitas pessoas que não pensam como eu consegui ter uma relação cordial e ter coisas em comum que a gente colocou em comum para fazer o nosso trabalho, né? Que é ser médicos, transmitir o conhecimento e tratar as pessoas. Então, como foi isso? Não sei. Talvez vocês possam dizer melhor que eu, porque eu estava tão imersa que eu acho que eu fiz coisas boas, coisas que não tão boas, não sei, mas que tem coisas que eu tenho muito orgulho e que eu vou levar para minha vida. Doutora, existiu esse momento, Doutora, o último óbito, digamos assim, e o primeiro salvamento, aquele momento chamado Eureka, quando chegou e disse assim, achei. Temístocles, na medicina, infelizmente, não existe uma panaceia e sempre vão haver mortos. Infelizmente é assim. Mas sim que existiu o momento de que tinham mais sobreviventes que mortos. Foi gradativo, então. Não, foi uma coisa... Quando a gente colocou o corticoide, nessa primeira semana, a gente começou a ver pacientes com Covid, mais ou menos 15, 16 de março de 2020.
E no dia, como eu disse, 3, 4 de abril, a gente começou a utilizar corticóides no meu hospital. Em outros hospitais de Madrid, La Montarra, La Paz, começaram dia 30, dia 1º, e a gente foi 2, 3 dias depois, que como eu digo, tinha as reuniões e a gente colocava todo o conhecimento aí. E nessa semana a gente via que os pacientes melhoravam. Alguns não, obviamente, e alguns a gente chegou muito tarde, mas nessa semana foi quando mudou. E eu vou dizer os números, porque os números as pessoas entendem melhor, não? Até a gente colocar corticoides, a mortalidade no hospital dos pacientes internados é um paciente que vem com a gripezinha, não. É um paciente que precisou de oxigênio e foi internado. Era de 50%, ou seja, metade dos pacientes sobreviviam e metade faleciam. Quando a gente colocou corticoides, isso baixou para 12% nessa semana. E logo a 7%, logo a 3%, e a nossa mortalidade no final de 2020 era 0,8%. Rapidinho aqui, a Amanda está dizendo... Doutora Marina. O que você fez por nós? Ou não? Diga, Francimar. Eu imagino o desafio, porque vem logo as variantes, né, do vírus. Variantes do SARS-CoV-2, por exemplo. Como é que essas variantes do vírus têm impactado nas estratégias do tratamento? Existem diferenças significativas no tratamento entre as variantes, não? Aí eu posso dizer pelas variantes que vivemos, porque, por exemplo, a variante de Manaus teve no Brasil, mas essa a gente não teve. As primeiras que a gente teve foi a britânica, todas que tiveram aqui, e vocês tiveram além dessa de Manaus. Eu falo isso porque na de Manaus os colegas disseram que realmente era muito catastrófico, como na primeira, né? Dessa eu não posso falar, obviamente, porque eu não tratei pacientes. Das outras, o tratamento era o mesmo, só que o nosso time era diferente, ou seja, o momento de atuar foi mudando, isso a gente viu. E a evolução dos pacientes também foi mudando. Então, coisas que a gente se acostumou a, no 7º dia uma coisa, quando os pacientes começam a reduzir o oxigênio, fazemos tal coisa, quando os linfócitos melhoram, fazemos uma coisa, ou tiramos ou colocamos. Esse time foi mudando um pouquinho, mas o tratamento em si foi mais ou menos o mesmo. Doutora? E houve uma cooperação... Pode seguir. Houve uma cooperação internacional entre os países para o avanço do tratamento, não? Foi havendo muitas coisas. Eu posso dizer da cooperação que teve na Espanha, em Madrid, que eu acho que foi uma coisa espetacular, juntar 50 diretores de hospitais e fazer uma reunião todos os dias. Eles faziam, não sei se era 7h30, porque essa reunião não participava. E quando era 8 horas, a gente fazia no nosso hospital, de 8 a 8h15, antes de ver os pacientes. E a minha chefe passava tudo que tinha sido passado, dizer, estamos provando biológicos, estamos provando corticóide, estamos provando antibióticos, estamos provando dose alta de corticóide, dose baixa. Tal hospital teve tal resultado. E eu acho que isso é uma coisa espetacular, porque muitas vezes na medicina, nas profissões como um todo, mas na medicina mais ainda, existe muita competitividade. E eu acho que não precisa falar, que eu acho que todos conhecemos algum caso, não? De querer reter o conhecimento, de querer dizer, não vou dizer isso que eu descobri porque eu quero ser o bambambam, eu quero ser o que descobriu, eu quero dizer por aí que o meu hospital é o melhor, não? E que eu fiz o melhor, e isso aí não existiu. Então, eu acho que é uma coisa que eu tenho muito orgulho, mesmo não tendo sido eu, realmente, né? Eu estava aí na ponta, eu estava aí na última reunião, escutando e aprendendo tudo que eu podia, mas é uma coisa que eu tenho muito orgulho, e eu tentei fazer isso. Eu não cobrei por nada que eu fiz no Brasil, em parte porque era uma situação catastrófica, porque eu recebi o conhecimento grátis, porque era uma situação catastrófica. E, inclusive, os congressos que eram pagos, que me pagaram, o dinheiro eles tiveram que pagar, porque é a norma do congresso, mas o dinheiro nunca entrou na minha conta, porque eu doei isso para eles botarem na conta de organizações não governamentais. Então, nunca recebi um centavo por nada que eu fiz do Covid, em parte inspirada por essa cooperação. E realmente houve coisas ruins no Covid, nos defraudamos com muitas coisas, com muitas pessoas, com muitas instituições, mas também reacendeu essa esperança na humanidade por essas cooperações também.
Rapidinho aqui, professor, só a Amanda está dizendo, ela é esposa de alguém, né, que a senhora salvou, né? E a doutora Elza está dizendo também, está viva, graças a Deus, e a doutora Marina. Com certeza, muita gente tem esse mesmo pensamento que essa mesma faz. Doutora, a gente sabe das barreiras que foram enfrentadas, exatamente por pessoas contrárias, né? Como era para a senhora estar lá na Espanha, ajudando a evitar mortes, e com o coração do Brasil, que é sua família e seus amigos, sabendo que aqui tinha essa barreira que poderia ser evitada. Teve assim aquele momento da senhora dizer, vou já para o Brasil, salvar, ou de lá não precisou, porque de lá a senhora já conseguiu. Como é que ficava o coração? Eu estava muito preocupada, porque realmente eu não podia vir, porque eu tinha um contrato lá. Quer dizer, eu poderia ter vindo em extremes, mas realmente eu teria cancelado o meu contrato no hospital, né? Porque era o momento que eles mais necessitavam também e eles não iam admitir que eu saísse. Mas teve momentos de muita preocupação. No começo da pandemia, quando a gente começava a falar, quando eu comecei a entrar nos grupos, muita gente dizia, não, na Espanha teve muito Covid porque as pessoas fumam muito, porque tem o pulmão já com muita enfisema. Aqui não vai ser assim, aqui é quente, aqui não sei o que, aqui não vai ter problema nenhum e tal. E eu me lembro de escrever em algum dos grupos e dizer, eu espero que Deus seja brasileiro, porque se não for, com esse pensamento vai morrer muita gente. E era aquela preocupação que eu tinha e de dormir 2 horas da manhã tentando. Eu não posso me colocar na cabeça de ninguém, nem obrigar ninguém a fazer nada, mas a minha parte eu vou fazer, né? Muitas vezes nessas situações, por mais que você esteja nervoso, você tem que se consolar com estou fazendo tudo que eu posso, ou seja, não podemos fazer o impossível, né? E alguns momentos, sim, que eu devo dizer que eu dei um passo atrás. Sim, primeiro eu quero dizer que a minha família, os meus amigos, barraram muitas coisas que eu nunca cheguei a saber, e algumas eu soube em algum momento agora, mas eles barraram muita coisa e não deixaram que eu soubesse. Porque sabem que eu ia me chatear e que isso talvez tivesse me parado em algumas coisas, né? Então, graças a Deus, no momento eu não soube de muitas coisas. E em algum momento eu sim que freiei em algumas coisas de talvez não ter ajudado tanto, porque eu percebia, ou pelo menos eu tinha a sensação, talvez seja uma sensação, uma percepção equivocada, mas às vezes eu tinha a percepção de que se eu continuar insistindo, se eu ir para se eu for para televisão, se eu continuar falando com os médicos, pelo menos em alguns lugares, e aqui melhor nem dizer os lugares, as pessoas, os gestores vão fazer o contrário. Então, só para não dizer que estão fazendo o que estão seguindo o que eu estou falando, por mais lógico que seja. Então, em esse momento eu dei um passo atrás, não porque eu não quisesse ajudar, mas porque eu achava que eu falando eu ia atrapalhar, porque as pessoas não iam fazer. Tinha a questão não da senhora, é claro, a senhora ia falar para informar, mas por parte de quem pensava em agir ao contrário, a questão da vaidade, né? Com certeza, a vaidade dessas pessoas prejudicaria bastante a missão da senhora, que era de informar. Só mais uma pergunta aqui, professor, mas se você faz a sua, o doutor Justino Moreira, ele foi uma referência para mim. Inclusive, doutor, me pedi desculpas pelas vezes que eu tive que mandar uma mensagem, não quero muito de certeza. O papel dele aqui, doutor, eu queria que a senhora falasse. A gente tem uma noção, mas com certeza foi um grande compromisso dele. Né? Eu posso falar do que eu sei, que eu tenho certeza que ainda vai ser uma opinião incompleta e injusta. Justino, desculpe se eu não chego a tudo que tu fez, né? Mas é uma pessoa que ele agarrou todo, né? Na experiência dessa expressão, agarrar o todo pelos cornos, pelos chifres, ou seja, foi guerreiro, encarou o problema de frente, disse, temos esse problema, temos que encontrar, não a solução perfeita, porque ela não existe, mas a melhor solução possível no hospital de Floriano, no interior do Piauí. E ele fez isso, né? Ou seja, e aqui não sou eu que estou falando, nem você, são as centenas de pessoas que foram beneficiadas dessa coragem que ele teve. Porque ele teve um problema que, no caso, a senhora, graças a Deus, não chegou a ter lá, né? Que as barreiras aqui caíram muito maiores.
ele foi contra tudo e contra todos que pensavam e estavam querendo agir o contrário. Meu amigo Proximado, com você. Doutora Marina, depois vieram as vacinas, né? A situação amenizou, vieram as vacinas. Existe alguma interação entre o tratamento e a resposta imunológica induzida pelas vacinas? Desculpa, mas é que eu não entendi a pergunta. Se o tratamento tem alguma Existe interferência algum, na vacina, ou como é? Desculpa. Se existe alguma interação entre os tratamentos e a resposta imunológica induzida pelas vacinas? Que eu saiba, não. Agora, é verdade que o que existe aqui, isso é uma coisa não só para a vacina do Covid, mas para qualquer vacina que existe no mundo, da gripe, rubéola, qualquer coisa, que quando você se vacina, se você tem a doença no seguinte mês da vacinação, a doença pode ser mais complicada. Isso é uma coisa da imunogenicidade da vacina e é um fenômeno muito conhecido. E por isso falávamos tanto de ser uma equivocação fazer uma campanha de vacinação no pico da doença infecciosa. Ou seja, isso é uma coisa que... Porque as pessoas que pegam, e se tem um pico é porque muitas pessoas vão pegar, não vão contrair a doença. Pessoas que pegam nesse mês posterior, realmente não sabemos como vai ser, mas não o tratamento em si, que eu saiba, não. Desconheço. Se tiver, eu desconheço. Então, a vacina Agora, doutora, da época foi um grande para essas pessoas, então, né? Em 2021, eu me lembro, em 2021, em dezembro de 2021, janeiro de... Não, desculpa, não sei agora se foi dezembro de 2021 e janeiro de 2022 ou dezembro de 2020 e janeiro de 2021. Mas em 2021 teve um pico da doença, acho que foi em janeiro de 2021. Teve um pico da doença e uma campanha de vacinação. Isso realmente é uma coisa inédita na história das vacinas, porque isso nunca não se faz. Tem um pico de doença, se deixa, tanto que as vacinas da gripe anuais, quando se faz no pico da doença, não. Se faz uns meses antes de que se pensa que vai ser o pico dessa doença. Justamente por isso. Não se faz quando as pessoas estão doentes, né? Só rapidinho aqui para o povo. Doutora. O Ruge está dizendo aqui, apesar de tantas controvérsias, a doutora Marina foi guerreira e não se entregou, ajudando muitas pessoas. A Cécia está dizendo, Bertolina Carnipe, estou viva graças a seus procedimentos médicos. Só gratidão, um beijo, te amo. Sei se é a tia Bertolina. É isso. Doutora, essas mensagens que a gente sabe que somam com muitas que não estão sendo enviadas, é quase impossível conter, eu não digo a vaidade, mas assim, o que passa no coração? A senhora é jovem e nesse pouco tempo de vida e de trabalho, é claro, já ter uma dimensão dessa gratidão e tudo. Eu quero dizer que muitas das pessoas aí eu conheço desde que eu sou criança e faz parte dessas referências que eu disse, ou seja, muitas eu chamo de tia, e que elas me amam antes do Covid, ou seja, a Ceiça também, ou seja, muitas, e eu sou uma pessoa, como eu disse antes, muito afortunada porque eu sou uma pessoa muito amada. Mas, fora essas pessoas que me amam desde sempre, independente disso, o que eu sinto quando eu vejo as mensagens, eu sinto como a sensação do dever cumprido, né? Ou seja, os antigos gregos, eles falavam da eudaimonia, que essa é a felicidade verdadeira, né? Ou seja, você está feliz com você mesmo e essa sensação do dever cumprido. Eles diziam que era a máxima felicidade, o maior, o objetivo maior das pessoas. E é um pouco, eu acho que eu não sei se mas eu acho que é o mais perto que eu vou chegar disso, a sensação do dever cumprido, e eu me sinto feliz. E é isso que me faz, essas coisas me fazem seguir à frente, tento não ser vaidosa, mas que me fazem, quando eu lembro disso, me fazem seguir adiante, apesar das barreiras que você disse que a gente tem e vai ter sempre na vida, né? Você tem, eu tenho, Francilma tem, ou seja, umas coisas ou por outras, sempre temos barreiras, sempre temos pedras no caminho, sempre temos pessoas que levam a gente para baixo, situações que a gente se equivoca e cai,
mas a gente levanta porque a gente sabe que a gente fez coisas boas e essas pessoas são as que lembram as coisas boas que a gente fez. Doutora, teve um momento que a senhora falou que a família e os amigos filtraram certas coisas para lhe culpar. Eu tive o contato, na época, além do doutor Justino, eu tive contato com o doutor Jonas Moura, com o doutor Sabas e com o doutor Silvio Mendes, né, falando sobre essa questão. E sei também de bastidores de muitas coisas que a senhora passou. Como está esse público que foi contra, agora que o tempo tem provado que eles estão errados? Algum chegou a se redimir. Esse convite que a senhora recebeu de quem pensa o contrário não deixa de ser uma forma de redenção. Mas e os demais? Como é que eles olham para a senhora hoje? Aqui são duas coisas. Esse convite eu recebi em maio de 2000, não, final de abril de 2020, o congresso foi em junho ou julho de 2020, ou seja, foi no auge de tudo. Ou seja, a gente nunca teve problema e isso é uma coisa que eu quero deixar clara. Eu sempre tive o meu posicionamento, mas também fui muito respeituosa com as pessoas e essas pessoas comigo, e isso a gente nunca teve problema. Dos outros, eu sinceramente não sei te dizer como estão, porque são pessoas que eu esqueci. Não vai ganhar nada lembrando. Eu esqueci, se em algum momento se lembram de mim, bem, se querem, mas que até o momento eu esqueci, nem lembro nem para bem nem para mal, porque eu tenho tantas pessoas e tantos momentos que me preenchem a minha vida que realmente não tem espaço para essas pessoas. Não dá para perder tempo com pessoas assim. Pessoal. Doutor, eu queria voltar ao tema das vacinas. Sim, claro. Porque tem umas curiosidades em relação a vacinas. As vacinas com as proteínas RNA, elas provocam alguma alteração no organismo? É porque o que se ouve por aí é que altera o DNA das pessoas. Como é que a senhora vê essas falas por aí? Assim, Francimar, eu não sou uma especialista em vacinas e a opinião que eu vou dar aqui é dos artigos que eu li. Não é uma opinião leiga, porque realmente eu li os artigos, eu sei o que está nos artigos, mas não é uma opinião de uma pessoa especialista em vacinas, nem uma especialista em imunologia. Então, sim que existe um aumento de várias doenças e de vários sintomas, digamos assim, de várias entidades, depois da instituição das vacinas, infarto, morte súbita e tal, isso é uma coisa que está nos artigos e que as pessoas veem, né? Ou seja, todo mundo conhece alguém que morreu de morte súbita e 5 anos atrás todo mundo não conhecia alguém que morreu de morte súbita. Alguma coisa aconteceu nos últimos anos. O que foi? Realmente não dá para fazer um link de causa e efeito só dizendo isso, porque houve outras coisas, houve um vírus, houve a pandemia, pode existir qualquer coisa, qualquer molécula no ambiente que a gente ainda não sabe, alguma coisa na terra, na água, não sei. Não tem como você dizer causa e efeito, mas a verdade é que estatisticamente aumentou o número e número de casos de muitas doenças. E o fator mais relevante até o momento são as vacinas. Então, eu acho que não é uma coisa desdenhável, nem é uma coisa para as pessoas continuarem dizendo é seguro e eficaz. Pelo menos tem uma margem de dúvida. Também não digo que matam as pessoas, aí que não se vacinam, que matam as pessoas. Mas existe uma dúvida bastante importante e uma plausibilidade biológica que seja a causa de, pelo menos, uma parte desse aumento de entidades, digamos assim. Que mude o DNA, eu acho que também as pessoas... existem os extremos, né? Aquelas pessoas que dizem tudo é mentira. Os jovens agora estão esnifando mais cocaína, então morte súbita pela cocaína. Imagina a mãe da criança de 8 anos que teve uma morte súbita escutando isso. Então, tem esses que dizem isso, apesar de todos os estudos, de todos os números, e de que realmente a vacina nem sequer é eficaz, porque não diminui a transmissão. E existe aquele extremo que diz a vacina é o demônio, né? Ou seja, por dizer de alguma maneira, que muda o DNA e que não sei o que, que tal e tal. Sinceramente, eu acho que não vai ser nenhum dos dois extremos.
Eu acho que realmente foi uma vacina que infelizmente não deu certo como vacina, que para as pessoas que necessitem é a única opção que tem, mas realmente para as pessoas que não têm um alto risco de mortalidade pelo Covid é um risco innecessário. Vai te causar alguma coisa se você se vacinar? Não sei. E justamente porque é um ponto de interrogação na medicina hoje, realmente eu acho que não está indicada se não se não tem um alto risco. Não sei se eu respondi, inclusive às vezes no relatório de... Inclusive, doutora, inclusive no relatório de avaliação da Agência Europeia de Medicamentos, ela coloca em suspeição isso, né? De que a vacina não está destinada a prevenir as infecções. Claro, ou seja, é importante falar que existe uma confusão nos termos, e eu não sei até que ponto essa confusão é por falta de conhecimento ou se é a consciência. Quando se fala em eficácia de uma vacina, significa que essa vacina evita a transmissão da doença, evita o contágio da doença. E a maior parte dos estudos da vacina COVID nem sequer estudaram a transmissão. E os que estudaram se viu que não evitava. O que se estudou foi uma coisa chamada imunogenicidade, que é a capacidade do corpo de produzir anticorpos contra essa vacina. Isso não é eficácia, isso é imunogenicidade. Que as pessoas queiram dizer, não vamos dizer isso para as pessoas porque vai confundir. Eu gosto de ser transparente, mas eu entendo. Mas que as pessoas continuem aí, depois de ter dito uma vez, duas vezes, depois de tudo que aconteceu, continuem falando de eficácia, quando realmente é uma imunogenicidade na eficácia, eu acho chega um pouco à beira da negligência, não sei. Doutora, o diferencial dessa vacina em relação a todas as outras é que o seguinte, o que a gente sempre viu campanha motivando as pessoas a se vacinarem. E deve continuar. Pronto, deve continuar. Agora, o que se viu nesse caso foi campanhas obrigando pessoas, inclusive proibindo acesso a uma série de coisas. Né? A Yara está dizendo aqui, por exemplo, que mulher sábia, estou admirada com a sabedoria, clareza e humildade da doutora. Parabéns ao portal por essa live tão necessária. Aqui em casa eu não tomei vacina, nem minhas filhas de 5 e 6 anos. Né? Então, esse posicionamento foi muita gente. Mas hoje, uma certa imposição. A senhora já tinha visto alguma vez na vida uma vacina ser obrigatória, principalmente se ainda em fase experimental? Em fase experimental, não. E muitas pessoas, irresponsavelmente, comparam com a vacina da varíola, porque todos conhecemos a revolta da varíola. Mas, naquela época, a mortalidade da varíola era muito maior que a mortalidade do Covid agora. Os recursos de saúde naquele tempo eram muito menores que agora. Então, por favor, é irresponsável fazer essa comparação. Não se obriga nem sequer um tratamento quando está em uma fase, nem queria dizer experimental, mas sim que é experimental, mas em uma fase que ainda está no início da fase 4, que é o pós-comercialização. Inclusive, existe aqui uma coisa que eu não sei se as pessoas sabem, quando um medicamento começa a ser comercializado, se é uma partícula ainda muito desconhecida, de sempre se coloca como tratamento alternativo, como terceira, quarta, quinta opção. E em muitos casos, por exemplo, os tratamentos oncológicos só está liberado para aqueles pacientes paliativos que eles já sabem que vão falecer em 1 ou 2 meses, ou seja, sem remédio, eles vão falecer em 1 mês, então vamos dar esse medicamento que acaba de sair, que não sabemos o que é que vai dar. Mas isso de vacinar crianças de 5 e 6 anos, pelo amor de Deus, crianças que a probabilidade de falecer por Covid é de 0,00005%. E aí tem gente que diz, eu conheço uma que faleceu de Covid. Aí você vai ver, e era uma criança que internou no hospital, que tinha um apendicite, fez o teste para Covid, era positivo, porque só se operava se o teste fosse negativo, esperaram para decidir se opera ou não opera com teste positivo, e a criança faleceu disso. Ela faleceu de apendicite ou ela faleceu de Covid? E essa criança entrou na estatística de crianças falecidas por Covid. Também teve outro caso na Espanha, de uma criança que estava com Covid, não tinha ido para o colégio, morava perto assim, de um riacho,
escorregou, caiu no riacho e faleceu ahogada, infelizmente. E essa criança entrou na estatística de falecida por Covid. Então, teria que ver todos esses ou que falecem de desidratação, porque muitas têm bronquiolites que podia ser por Covid ou por outro vírus qualquer. Que o problema não é o Covid, o problema é a atenção a essas crianças. Que uma criança que falece de desidratação é uma lástima para o sistema de saúde e para a sociedade. Doutora, nessa época nós fomos chamados, o JC foi chamado muitas vezes por pessoas na seguinte situação. JC, meu filho, meu irmão, meu marido, chegou no hospital numa queda de moto e o jogaram no Covid. Fulano de tal já estava numa situação terminal. Eu me lembro de um caso de um senhor de câncer terminal. Quando ele morreu, botaram no Covid, como Covid, a família sem poder fazer velório e tudo mais, e sempre chamavam a gente. Então, quer dizer, teve muito disso, o que aumentou mais ainda o sofrimento das pessoas, Claro. que poderia ser evitado. Por exemplo, esse procedimento de empacotar, vamos usar um termo até bem pesado, mas era o que faziam, de não deixar a família se aproximar. Foi muita crueldade. Essa crueldade foi necessária, doutor, na sua opinião? Isso é uma pergunta muito difícil de responder. Eu acho que nos primeiros 2 meses, aí abril e maio, eu vivi esse momento que eu chegava em casa, meu filho ainda dormia comigo, e ele e meu marido começaram a dormir em outro quarto, eu beijava ele só na nuca, porque eu não sabia se eu ia adoecer, se eu ia morrer, porque eu não sabia, realmente a gente não sabia muito bem nada. Então, nesse momento de tanta incerteza, é muito triste, e hoje a gente sabe, tenho que dizer, que todo esse isolamento foi inútil, que não houve mais, se não tivesse havido esse isolamento e todas essas medidas que você está falando, não haveria mais mortos. Mas eu tenho que ser sincera, e eu não tenho uma bola de cristal, e naquele abril, se fosse hoje, eu teria dito melhor prevenir, não? Agora, o problema não foi ter feito isso em abril de 2020, foi ter mantido isso muitos meses, entendeu? Ou seja, em maio, em junho já sabíamos muito do Covid. As crianças na Europa voltaram ao colégio, na faculdade voltaram em junho, e o colégio voltou em setembro, porque lá é férias final de junho, julho e agosto, então aproveitaram para ser em setembro de 2020. No Brasil voltaram quando? 2021 ou 2022. Então, a questão não foi ter feito, foi ter mantido isso. Ou seja, não temos uma bola de cristal, infelizmente. Tinham pessoas que foram vanguardistas e disseram que não precisava. Eu não fui uma dessas, eu me equivoquei nisso, porque eu tinha medo. Mas esse medo tem que passar em algum momento. Manter isso muito tempo foi desastroso para tudo. Inclusive para a cabeça das pessoas, muita crueldade. Tínhamos no hospital uma tablet, um iPad, não me lembro de outro que era. E os familiares se despediam dos seus familiares por isso. Algumas vezes a gente pegava na mão das pessoas, não podia ficar até o momento que falecesse, não podíamos. Mas a gente ficava e tentava ser esse substituto da família, as pessoas se despediam. Isso era dilacerador pra gente. Mas nesse momento, nessa primeira semana, eu não saberia fazer não sei se saberia fazer outra coisa. Mas manter isso foi horrível. Rapidinho, professor. Doutora, a impressão minha está com os 3 momentos que a sua voz fica embargando. Não é para menos, né, doutora? A senhora viu muito aqui. Sim, vi. E o que a gente não entende é como as pessoas conseguir. Muitas não, né? Mas sempre as coisas ficam, quando existe, mesmo sendo poucas pessoas, sempre como deixa tudo negro, né? Conseguem espalhar todo o ódio, mas como teve gente que utilizou isso como barganha política ou barganha de emprego, do que for, porque realmente foi algo que mudou as nossas vidas, realmente. A minha, pelo menos, eu como médica, eu acho que eu sou melhor depois do Covid, não só pela parte técnica, mas na parte humana, de ver as minhas limitações, as limitações da medicina, o que as pessoas querem, realmente as pessoas, elas não querem saber se existe um ensaio duplo cego, validado por pares, não sei o quê. Ele quer saber, doutora, eu vou ficar bom? Meu familiar vai ficar bom? Vai poder resolver o meu problema? Tanto faz de onde é que vem esse conhecimento. Eles querem que resolva o problema deles. Verdade. E aí, professor Marcos?
Doutor, e quais as perspectivas para o futuro do tratamento da Covid? Tem alguma área específica que mereça mais investimento? Mas eu vou ser sincera. Assim, eu realmente me destaquei no Covid, inclusive fiz ensaios clínicos com o Hospital Monte Sinaí, em Nova York. Fiz ensaio clínico de vacina de Covid também, daí para uma vacina espanhola, ou seja, eu não sou uma antivacinas, inclusive passei do ensaio clínico multicêntrico, ou seja, o Covid me trouxe muitas coisas, eu não vou negar, mas eu seria hipócrita se dissesse que ainda temos que estar investindo nisso, sabe? Eu acho que o Covid agora é um vírus respiratório como outro qualquer. Às vezes chegam no hospital e as pessoas dizem, doutora, mas que vírus eu tenho? Eu digo, tanto faz, tanto faz. Se as pessoas não têm, se é uma pessoa que tem critério para saber o vírus, tanto faz que seja um vírus respiratório sincicial, um adenovírus, um rinovírus, um SARS-CoV-2, para mim tem a mesma gravidade. Ou seja, se tem indicação para fazer o SARS-CoV-2, é a mesma indicação dos outros vírus. E se você não tem indicação dos outros vírus, você também não tem Covid. Ou seja, e é um vírus respiratório como outro qualquer. E uma pessoa que vai falecer, como esse senil paliativo, que vai falecer de Covid, ele faleceria de um adenovírus, de um rinovírus, do que fosse. Entendeu? Então, de investir, eu não sei, sempre a gente diz, se tivesse a oportunidade de ter uma vacina melhor, como sei lá, a vacina da gripe, pois ótimo, porque as pessoas que têm um risco alto para qualquer vírus, né, qualquer vírus respiratório, se beneficiaria. Mas não sendo possível, não sei que outra coisa eu acho que eu não daria tanto isso. Eu acho que a minha maior preocupação agora são as pessoas que ficaram com Covid longo, pós-Covid, Covid persistente, existem muitos nomes. E essas pessoas aí temos um vácuo na medicina que realmente a gente vai paliando, vai colocando aí band-aids, digamos, nas coisinhas, mas a gente ainda não encontrou uma solução para elas. E essas agora realmente, no relacionado ao Covid, essas pessoas talvez sejam as que mais me preocupam. Mais, professor? Ok. Mais alguma Não, pergunta? satisfeito. Está satisfeito? Não, estou satisfeito. Mas Estou satisfeito. bem demorado. Bastante esclarecedor. Não, doutor, é show. Voltando aqui na fala dela, aquele momento que a doutora disse que recebia mensagem de jornalista e tal, mas não ia parar de fazer a missão para falar da missão. Eu estou incluído nesse. Muito bom resumo, não? Pronto, é verdade. Muito obrigado. Eu estou na lista dos que mandam mensagem, né? Mas só que é o seguinte, a primeira coisa que eu pensei, eu digo, não, a doutora com tantos canais, meios de comunicação, buscando informações, ela vai ter tempo para o JC, rapaz. Aí quando menos espera, foi o dia que está lá a resposta da doutora no WhatsApp, eu digo, eita, a mulher respondeu. Depois a entrevista na casa dela, na dela, e hoje nós estamos aqui, doutora, é difícil, professor, alguém reunir o mesmo ser humano, inteligência, competência, né, e humildade. Doutora, e a senhora tem, com certeza... Exatamente. Muito obrigada. Muito obrigada. Isso para mim é o maior elogio. Eu vou dizer aqui uma coisa que o meu avô dizia, são as grandes referências que eu tenho. Ele faleceu quando eu tinha 13 anos, mas ele conseguiu me transmitir muitas coisas que são importantes para mim até hoje. Eu ia na farmácia ajudar ele quando estava nas férias e escutando as conversas, de vez em quando ele dizia as coisas e ele dizia: você pode escolher ser o que você quiser. Faxineiro, bombeiro, médico, advogado, o que você quiser. Mas, antes de tudo, você tem que ser pessoa. Você tem que ser um ser humano. Você tem que ter uns valores. Depois de ter os valores, você vai ter a sua profissão. Mas a primeira coisa é ter os seus valores. Isso é o principal. Uma pessoa que não tem valores pode ser... nunca vai ser uma boa pessoa. Muito bem. Tá certo. Grande ensinamento. E realmente, pessoal, o ser humano tem que estar assim. Isso. Eu antes de ontem, só rapidinho aqui, no nosso bate-papo pela manhã, eu disse, olha, eu não quero que o JC fique maior do que o tenista. Eu vou me prejudicar se isso acontecer.
eu me referi ao fato de noticiar a falecimento de pessoas que são conhecidas, sem deixar transparecer a tristeza que a gente, né, que invade a gente. Então, na verdade, muito próximo das palavras do seu avô, e onde ele estiver, pode ter certeza que a doutora aprendeu realmente com muita propriedade os ensinamentos, não só do avô, mas os muitos que foram repassados. É assim mesmo, professor Marcos? Exatamente. Esse é o diferencial que faz dela profissional que é, né? Porque antes de ela ser um profissional, ela recebe os ensinamentos, aliás, dos pais, né? Da família, né? A família é quem educa, né? A escola, a universidade, ela só forma, né? Só forma. Então, parabenizar aqui pelos os ensinamentos que a senhora recebeu da sua família tradicional de Floriano, né? E a gente estou tendo aqui o prazer, né, de poder estar aqui nesse bate-papo com uma pessoa tão importante em vários aspectos, né? Aspectos do caráter, né? Da valorização das pessoas e da profissional que a senhora é, né? Obrigado por essa troca de experiência, né? Por esses ensinamentos recebendo aqui. Muito obrigada aí pelo carinho, pelas palavras. Muito obrigada. Tem uma pergunta aqui da Yara Sandra, ela pergunta o seguinte: seu posicionamento em relação às vacinas trouxe algum tipo de, abre aspas, perseguição à senhora? Parabéns pela coragem de seu posicionamento, parabéns pela empatia e respeito para o seu próximo. Assim, eu não posso dizer que não, né? Mas existe aí vários tipos de hater, né? De pessoas, não queria nem dizer a palavra perseguição, porque eu acho que teve companheiros, colegas que tiveram muito mais que eu, realmente isso veio assim de raspão em mim. Mas aí existe aquele que não está de acordo, que dá o seu argumento, eu dou o meu argumento e dizem, eu não estou de acordo contigo, mas eu tenho que respeitar o teu argumento, porque realmente eu sempre argumentei muito, ou seja, eu não tenho nenhum problema com isso, de argumentar nada com ninguém, e todos os que conversaram comigo sobre isso não tiveram muito mais que rebater, alguns mudaram de opinião, outros continuaram com sua opinião, mas com um certo respeito de dizer, com essa pessoa não é qualquer pessoa, não é charlatã que está dizendo uma coisa sem saber, ou seja, ela tem uma opinião baseada em uns argumentos científicos e lógicos. E logo tem aquelas pessoas que vão ali no Instagram e te xingam e te dizem um monte de coisa, e é uma louca, é uma narcisista, tal. Eu fico só pensando, narcisista é uma das poucas coisas que eu não sou. É vaidosa, só quer chamar atenção, não sei o quê. Então, essas nem sequer é o ponto, porque é uma pessoa que nem sequer tem argumentos para falar nada, que vai aí na baixaria. Então, são coisas que doem, mas não chega nem a ser nada que eu possa dizer que é uma perseguição, que essa pessoa não tem competência para me perseguir de nada. Então, sim, eu fui mal vista em algumas coisas, tanto que tem pessoas renomadas no Brasil que no meu particular me disseram, Marina, eu gosto muito da sua maneira de trabalhar, estudiosa, tal. Eu não estou de acordo com muitas coisas que você defende, mas eu gostaria que quando passasse tudo isso, se você quiser, queria colaborar contigo, porque você é um profissional e eu gosto muito da sua maneira de trabalhar. Então, é aquela coisa, não concorda comigo, todo mundo não tem que concordar, nem sequer eu sei se eu tenho uma razão, mas existe um respeito. Então, bem. Esse bombardeio, vamos usar esse termo, né? O termo bem. A senhora conseguiu blindar a família? Como é que fica? Porque é aquela história, a senhora passa o tempo trabalhando, lutando, mas o túnel, eu sempre chamo como o túnel do jogador de futebol, onde a gente vai renovar as energias, é a casa. Como foi administrar esse bombardeio do mundo inteiro? Assim, na minha família do Piauí, eles, não que eles tenham, eu espero que não tenham sofrido muito, mas é verdade que algumas reportagens citaram a minha família de maneira muito feia e com coisas dizendo que eu estava, querendo fazer propaganda das coisas da minha família, quando eu nunca nem sequer citei, né, nada. Coisas assim, e outras coisas assim, feias, mas que eu espero que eles não tenham sido
muito prejudicados e, ao contrário, sempre me apoiaram muito. E logo da minha família, da minha casa, digamos assim, foi uma época muito difícil, que o meu filho, ele convivia tão pouco comigo que quando ele caía, ele chamava o pai, no lugar de chamar a mãe, né? Ou seja, as crianças quando caem, instintivamente chamam mãe, ou quando acordam, chamam mãe. E o meu filho passou um tempo chamando o pai, porque era quem estava com ele. E algumas vezes no Facebook, no Instagram, colocavam mensagens aí, utilizando o nome do meu filho, coisas assim, que eu tento, quem me conhece e me segue no Instagram, eu coloco pouquíssimas fotos do meu filho. Agora eu ainda coloco mais, mas na época do Covid pode procurar aí que não vou encontrar se não tem da cara dele, justamente para evitar isso, e as pessoas às vezes são muito maldosas. E o resto foi isso. O meu marido afortunadamente eu tenho um marido maravilhoso, e que ele foi quem gerenciou tudo isso, porque na Espanha, não sei, aqui as pessoas sabem, eu não tenho babá, não tenho uma pessoa que esteja na minha casa, vai uma pessoa que me ajuda a fazer o mais pesado uma vez na semana, o resto tudo quem faz é a gente, a comida, as coisas do dia a dia, que quem faz as coisas em casa sabe que uma vez na semana não dá para fazer tudo, né? Tem as coisas da manutenção do dia a dia, as coisas do meu filho, tudo quem faz é a gente. Então o meu marido ficou um pouco sobrecarregado, mas afortunadamente eu tenho um marido maravilhoso que pôde com tudo e me apoiou. Rapidinho aqui, eu pergunto o seguinte: doutora, a senhora acredita que tem tratamento para os efeitos da vacina? Eu sei que tem colegas que colocam algum tratamento. Eu acho que não existe uma panaceia, nem nunca vai ter um comprimido que vai servir para tudo, né? Ou seja, os efeitos da vacina é um pouco como os efeitos do pós-Covid ou do Covid persistente. Então, alguns vão ter uma neblina mental, ou seja, vão estar mais esquecidos, outros vão ter astenia, vão estar mais cansados, outros podem ter miocardite, outros podem ter. Então, ao não ser os mesmos sintomas, eu acho que o tratamento também não vai ser o mesmo. Eu espero que em algum momento nos Estados Unidos, há uns meses, estavam fazendo um ensaio clínico em fase 3, com um comprimido que eram 3 ou 4 aminoácidos, mais alguma vitamina, que era para atuar nas mitocôndrias, porque se acredita que o gatilho está na alteração mitocondrial. E a partir daí, cada pessoa dá um sintoma de acordo com alguma predisposição individual. Eu não sei esse ensaio clínico como está, e existem muitas propostas de prescrever aminoácidos e algumas vitaminas para as pessoas, entendendo que esse dano inicial pode estar na mitocôndria. Não se sabe ainda, mas é aquela coisa, se não faz mal e pode fazer bem, pois, e as pessoas quiserem, pois se pode utilizar. E logo o tratamento dos sintomas que sejam. Agora, há pouco tempo eu fiz um curso de especialização em doenças autoimunes, porque houve umas mudanças no hospital e eu vou assumir a consulta de autoimunes, e eu estou aprendendo muito dessas, muitas coisas pós-Covid que são autoimunes também. Eu estou abrindo um pouco minha cabeça para aprender coisas novas desse tipo. Existe aí um mundo que era desconhecido para mim e que eu estou aprendendo, mas também existe um mundo desconhecido para a medicina. Então, infelizmente, esses pacientes de agora talvez não vão ter essa resposta nesse momento. Silmar, a doutora de férias, e nós estamos há exatamente 1h e 16 minutos aqui, rapaz. Doutora, muito obrigado. Veio à mente alguma? Vamos aproveitar que é só férias, viu? Não é esse teu privilégio de ter ao lado uma pessoa inteligente. Mas tinha que aproveitar mesmo, Temístocles, porque não é sempre que se tem uma pessoa desse nível para a gente poder adquirir mais conhecimentos, né? Então, foi bem válido, né? Muito obrigada. Aí algumas mensagens disso de uma pessoa de inspiração. Eu fico feliz, mas por outro lado eu fico me sentindo muito responsável disso. Muito obrigada a vocês pelo carinho, pela oportunidade, pelas palavras. E, não sei, pedir desculpa pelas coisas que a gente não fez. Eu queria também, se eu posso, um momento, uma coisa que eu acho que eu nunca fiz, sempre teve na minha cabeça, mas que eu nunca fiz, é pedir desculpa por todas essas pessoas que a gente não conseguiu salvar. Muitas pessoas que estão vendo perderam algum familiar. E é uma coisa que eu sempre penso, naquelas pessoas que a gente não chegou,
por um motivo ou por outro, porque não teve a oportunidade de chegar no momento que o profissional conhecia, ou de chegar muito tarde com a história de não ir até o oxigênio, não sei, com tantas coisas, não? Ou seja, aqui não é uma coisa da Marina Salvadora, mas da gente da medicina, digamos assim. E eu falo um pouco por mim, que eu tentei fazer o que eu pude, mas eu sei que tem muitas pessoas que ficaram para trás, e eu queria pedir desculpa aos familiares por isso. Infelizmente foi uma coisa que no começo foi maior que a gente. E se serve de consolo, eu acho que o que a gente devia fazer agora era pensar nas coisas que a gente fez errado e tentar não corrigir, que a gente não vai poder, mas por essas pessoas que ficaram para trás, pensar um pouco deixar um pouco de lado a vaidade e as coisas, e ver o que a gente pode fazer melhor, não se tivesse outra vez, ou agora para a nossa vida como médicos e como profissionais, como gestores, vamos continuar tratando pessoas, e eu acho que o Covid tem que ter dado muita aprendizagem para essas pessoas que tomam decisões, eu espero que sim, por essas pessoas que ficaram para trás. Doutora, agora há pouco eu perguntei se a sua voz está embargada, mas olha, esse seu pedido de desculpa. Proximar, eu soube na época, né, de coisas de bastidores. Como eu lhe falei, eu conversava com esses médicos, Dr. Sábado, Dr. Jonas, Dr. Cristina, e foram coisas que nunca foram sequer comentadas. Eu nunca comentei sequer em roda de amigos. Imagina que não pude. Eu sei de muito que esse pessoal, principalmente a doutora Mariana, passou. Eu sei. E de repente ela encerra a entrevista pedindo desculpa. Doutora, é uma grandeza imensa, doutora, pode ter certeza. Agora quem está embargando a voz sou eu. Eu pode ter certeza disso. Meu Deus do céu, eu não pensei que fosse pedir para ouvir, sei lá, gente. A idade fragiliza a gente fica meio. Porque eu sei, professor, quem mais brigou, doutora? Inclusive apanhei de internauta quando eu falava minhas coisas e tal. Eu já sei, obrigado. O pessoal chamava, eu sei, meu primo está aqui no hospital. E eu sei de muitas coisas que aconteceu com a gente, inclusive, que até falar. E sei também da luta da doutora, luta de bastidores. Então, doutora, a palavra que deve ser dirigida à senhora é muito obrigada. É gratidão, gratidão, gratidão. Pode ter certeza disso. Estou lhe falando como alguém que perdeu amigos. Estou falando com alguém que brigou. Eu tive um momento de doutor Justino, perca tudo, mesmo a paciência comigo, pelo amor de Deus. E graças a Deus eu nunca perdi. Porque eu enchi o saco. Eu não vou me entrevistar da senhora, daqui a pouco vai estar falando mais sobre. Rapidinho, aqui, doutor, abusar da sua vontade, tem que. Olha, está aqui, hoje concordo comigo, foi maravilhoso, nada de se desculpar. Muito orgulho da Marina Salvadora. Está aqui a palavra do hoje. Perguntei rapidinho o seguinte, aí ela está dizendo, entrevista maravilhosa, amei, traga mais vezes, o tempo passou rápido, a Yara está dizendo isso. Amei conhecê-la aqui, não a conhecia. Tem uma pergunta aqui, doutora, me permita abusar da sua bondade, do seu tempo. Ouviu falar sobre natoquinase para pós-vacina no cérebro? Sim, é uma das opções que eu disse antes. Existem alguns estudos, tanto com natoquinase, com omega 3, com coenzima Q10, Q10. Existem muitas coisas que alguns médicos da medicina integrativa já utilizavam para fibromialgia, para algumas coisas assim. E agora está se fazendo estudo no pós-Covid, é uma das opções. Eu ainda não utilizo, mas eu já li estudos que a natoquinase, exatamente eu ainda não usei outros, mas que sim, que tem estudos. Qual é o nome do filho? São quantos filhos a senhora tem? Tem o Pedro. Pedro, só a idade dele. 7 anos. Pedro, eu estou aqui ao lado, por mais de uma hora, uma pessoa incrível. Você agradeça a Deus por viver ao lado dessa pessoa, ter sido gerado por essa pessoa. Incrível, incrível, incrível. Estou me dirigindo a você, que é filho dessa pessoa maravilhosa, a doutora Maria. Doutora, Obrigada. Meu Deus do céu, muito obrigado. Pelo amor de Deus, incrível, incrível.
Você vai, meu querido? Só agradecer, né? É só agradecer, muito obrigado pela oportunidade de poder participar dessa entrevista, que virou um bate-papo muito interessante, né? E desejar para a nossa entrevistada, né, muito sucesso, saúde, paz, né, que possamos tê-la por muito tempo, trazendo mais conhecimentos para nós. Muito obrigado, doutor. Muito obrigada. E obrigado também ao Temístocles, né, Muito obrigado, meu amigo. por permitir esse momento. Tá certo. Só encerrando aqui, doutora Cláudia, professora da FAESP, professora de Direito. Né? Cláudia Varenga, sucesso, doutora Marina. Aqui ela está dizendo. Gente, a vocês de casa, como eu sempre encerro nossas matérias, mas hoje, mais do que muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós e me permita, em especial, a esse anjo chamado doutora Marina, porque ela já fez muito, mas com certeza tem muito mais para fazer pela humanidade. Pode ter certeza disso. Eu vou encerrar, você permanece aí só para a gente fazer a foto oficial, tá bem? Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Portal JC, 24 horas com você. Doutor.